Bom dia! Porque agora, né, tô gravando cedinho aqui, não sei que hora você vai assistir este vídeo, e é a terceira parte do nosso estudo. Ai, só queria saber de uma coisa. Você deu uma lida naqueles textos que eu falei? Se não, vamos lá. Pega a sua Bíblia e vamos seguir nessa nossa caminhada aqui. Nós tínhamos conversado sobre o discurso de Jesus, que começou no templo e depois ele foi conversando com os discípulos e eles acabaram a conversa lá no Monte das Oliveiras. E os discípulos fizeram 4 perguntas para Jesus. Quando o templo será destruído? Qual seria o sinal dessa destruição? E depois 2 perguntas relacionadas à vinda de Jesus e a sinais do final dos tempos. Então, eu sugeri que a gente desse uma lida nesses textos, né? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, porque são os textos que estão nos evangelhos e eles se completam. E eu queria saber, vocês fizeram o exercício mesmo? Conta pra mim. Gente, pega sua Bíblia, pega lá seu caderninho, faz anotação. Mas eu vou dar umas dicas para vocês dessas 2 primeiras perguntas, tá? E aí, hashtag fica a dica. O restante é bem provável que seja das outras 2 perguntas de Jesus relacionadas à vinda dele ao final dos tempos. Então, só para mostrar para vocês assim, como que a gente pode fazer esse exercício. Eu trabalhei aqui as 2 primeiras, né? Então, quando o templo será destruído? Aí tem uma dica bem interessante. Quando a gente olha Lucas 21, 12 e 19, diz assim, ó, antes destas coisas, fatos que aconteceriam até a destruição, para que eles pudessem identificar o momento, né, o quando o templo seria destruído. Porque antes dessas coisas, Jesus estava falando das coisas do fim. E aí, quando ele começa a descrever, olha, antes dessas coisas vai acontecer isso aqui, ó. Vocês serão perseguidos pelos próprios judeus, vocês serão entregues às sinagogas, porque ele estava falando isso para os discípulos, né? Os próprios judeus lá fariam essa perseguição, seriam levados às sinagogas, aos cárceres, eles seriam levados à presença de reis e governadores. Para quê? Para dar testemunho de Jesus. E se a gente for olhar para a história, Atos relata isso. Atos 3 a 8, a gente tem o relato de perseguição, a gente tem o relato da morte de Estevão, eles foram levados ao Sinédrio. E quem é que estava lá naquela ocasião? Saulo, né? Tinham deixado as roupas de Estevão aos pés de Saulo e ele concordava com tudo aquilo. Saulo Paulo, e aí eu quero hashtag fica a dica. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que o nome de Saulo mudou para Paulo porque ele se converteu ou algo parecido. Alguém já ouviu isso? Sabe o que acontece? Saulo é a pronúncia hebraica. Shaul vem de Shaul, Saul. E Paulo é a pronúncia grega. Então, você vai perceber que quando Paulo foi para os gentios, se começou a pronunciar no jeito grego de falar, dos gentios, do mundo grego da época. Então, não houve uma mudança intencional de Deus, de mudar o nome de Saulo para Paulo, tá? É só uma questão de onde ele estava sendo chamado. Então, ele teve uma experiência extraordinária com Deus e aí ele mudou de lado, né? E Atos 8, 1 a 3 relata muito bem essa questão de quanto o Saulo estava matando pessoas, perseguindo, arrancando as pessoas das casas, né? Os judeus que tinham reconhecido o Messias. E olha que interessante, né? Tá aqui, ó, perseguidos pelos próprios judeus, entregue às sinagogas. E aí, essa outra parte aqui, de que eles foram levados à presença de reis e governadores, a gente vê relatado lá em Atos 25, o próprio Paulo indo fazer defesa da sua fé diante de Festo, Félix, Agripa,
os governadores e reis da época. E Paulo também foi a Roma. Então, literalmente aqui nós temos esses sinais de quando. E a outra pergunta é um sinal específico. Qual é o sinal para a destruição do templo? Então a gente foi lá para Lucas 21, 20 a 24. E lá fala assim, olha, Jerusalém vai ser sitiada, aí a recomendação: fujam para os montes, vai ter uma guerra por Jerusalém, vai ter um desterro, né? Ela será arrasada e vai ter dispersão dos judeus que ainda ficarem por lá, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Se a gente der uma olhada na história, a gente vai ver que em 66 depois de Cristo teve o levante judeu, porque o governador ali da época, ele foi saquear os tesouros do templo. Então os judeus ficaram muito irritados com isso e fizeram um levante, porque na verdade essa história com os romanos já vinha um tempo, e a chateação deles também já há um tempo. E aí, em 67 depois de Cristo, Nero convocou Vespasiano para subjugar aquele levante. Que história é essa aí? No meu reinado ter esse tipo de coisa. Então, os romanos eram muito incisivos com os povos subjugados. Não tinha como disputar poder. E olha que eles até relevavam essa questão do judeu não aceitar o imperador como um deus, como na época eles eram tidos. E aí em 68 depois de Cristo começa o cerco da Judéia e Jerusalém. Nero nesse período, nesse ano, comete suicídio, e aí acontece uma confusão no Império Romano. E Vespasiano em 69 foi aclamado imperador pelas tropas dele, e ele foi para Roma para reivindicar esse reinado para ele. E aí a guerra contra os judeus ficou mais ou menos parada, porque a própria Roma estava numa certa confusão, mas ela estava parada, mas eles estavam cercados, continuavam cercados lá, mas sem aquela coisa de dar tiro todo dia, jogar flecha todo dia, catapulta e tal. E aí o que acontece? Foi um momento para os judeus messiânicos fugir para os montes. Por quê? Porque quando vocês vissem, né, a recomendação foi, o texto fala, quando vocês virem Jerusalém sitiada, fujam para os montes. E foi aí que os judeus messiânicos, aqueles que reconheceram Jesus, que eram os discípulos dele, fugiram para os montes e foram salvos do que veio acontecer na destruição. E aí em 70 depois de Cristo, Vespasiano incumbe o filho dele, Tito, para concluir a guerra. E isso nós já conversamos no capítulo passado, na sessão passada. Então, esse é o exercício para a gente fazer. E aí nós respondemos já essas duas primeiras perguntas. E eu queria convidar vocês, gente, pega a sua Bíblia, vai lá, pega esses capítulos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, lista, pinta. A minha Bíblia, ela já está toda riscada, porque isso me ajuda a estudar, a decorar. Às vezes eu não sei exatamente o endereço de um versículo, mas eu sei que eu risquei e ele está no canto superior direito da página. E aí eu consigo achar muito texto assim. De repente, arruma uma estratégia, imprime o texto, coloca um em cada página, pinta, ou faz uma planilha no Excel. Mas se debruça, ó, pega aqui canetinha, né, o caderninho, a Bíblia, e se debruça sobre isso, né? E aí você começa a olhar quais são as respostas nesses textos sobre a segunda vinda de Jesus e sobre o final dos tempos. Tira aquela parte anterior, hashtag fica a dica, o restante provavelmente está ligado aqui. Se vocês quiserem, a gente pode um dia trabalhar especificamente sobre esse texto, mas eu quero te convidar. Qual é o objetivo da gente estar estudando isso aqui a propósito? É estimular, aumentar a sua fé, é estimular que você procure na Bíblia aquilo que muitas vezes é dito, é falado, né? Quantos áudios você já recebeu, quantos vídeos você já recebeu por esses dias, que o fim do mundo está próximo e aquela coisa apocalíptica.
Então, o que disso tudo é verdade? Você já parou para pensar? Você fica apavorado? Pois é, eu te convido, vem estudar a Bíblia, abre a sua Bíblia. Vai lá, essa primeira parte que eu estou estimulando vocês, são as falas de Jesus. Vai lá, separa, faz esse exercício. Porque eu lembro quando eu lia tudo misturado, eu lia tudo como se fosse um texto só, não prestava atenção nas palavras assim, antes, depois. Não tinha muita noção da destruição do templo, que Jesus estava falando que não ia ficar pedra sobre pedra. Essas coisas, e isso a gente só faz assim, tendo calma para destrinchar o texto. Vai lá, estuda. Eu quero ver você estudando, hein? E aqui eu quero só aproveitar, reforçar aquilo que eu já falei em outros momentos. Deus se revela de forma analógica. Eu usei essa gravura aqui de máquina fotográfica que usava filme, que você tinha que ir na loja, que você esperava uma semana para daí buscar as fotos reais, concretas. O que eu quero dizer com isso? Que Deus se revela de forma real e concreta para gente. Por isso que ele escolheu Israel, um povo real e concreto. E ele foi lidando com as questões do povo. E aí nós temos a revelação máxima que foi em Cristo Jesus. Nós temos a palavra. Então assim, Deus não está escondido. Deus está se revelando para nós. E em relação às profecias, eu trouxe essa imagem maior aqui, que é olhando um monte de bicho à distância. Eu não sei discernir o que é, porque ainda está distante. Mas eu, mantendo os olhos fixos e me aproximando dos eventos, no caso aqui dos eventos proféticos, eu vou ter mais noção, eu vou conseguir associar, isso aqui está muito próximo do que tem nesse texto bíblico. Olha, isso aqui é assim. Então, assim, Israel, dá uma olhadinha, fica olhando para o que está acontecendo lá, tá bom? E aí eu quero deixar meu aviso. Gente, ó, cuidado com as sutilezas, cuidado com os raciocínios alegóricos. O que é raciocínio alegórico? É aquele raciocínio que acontece assim, lá no céu, de uma forma etérea, que eu faço uma representação, que eu vou além daquilo que o texto diz. Lembra que eu falei? A gente precisa olhar a Bíblia da forma mais literal possível. Porque as profecias se cumpriram literalmente, aquelas que já aconteceram. Então, eu preciso olhar com essa lente para o texto sagrado daquelas profecias que vão acontecer ainda. Raciocínios muito complexos que vão e voltam. Gente, cuidado. E cuidado também com aquelas interpretações que começaram, quando você vai ver, olhar mais, começaram com a revelação de anjo. Que ele se veste de anjo de luz para enganar. Então, assim, estuda a Bíblia, tá? E olha para os brotos da figueira, e a figueira é Israel. Por que eu digo isso? Porque olha só, eu procurei na Wikipedia uma lista de datas, e achei uma lista de datas previstas para os eventos apocalípticos. Então lá traz século por século, e são mais de 150 registros. Lá de pessoas que, olha, até Isaac Newton fez previsões sobre o final dos tempos. Você sabia disso? Isso, aquele cara que você estudou lá no ensino médio, né, físico e matemático, as leis de Newton, esse mesmo. Ele era anglicano e ele estudava a Bíblia, sim. E ele também fez cálculos e previsões. Tem o William Miller, 1843, quem já ouviu falar da história do início lá, do início do Adventismo, ele também estudou a Bíblia lá, tirou algumas conclusões e veja, isso aqui foi antes da Constituição do Estado de Israel. Aqui também, olha, Newton em 1704, a gente tem o 1874, o Charles Russell, que é o líder, fundador do Testemunho de Jeová, ele chegou a dizer que Jesus veio de uma forma invisível. Isso que eu quero dizer, isso é uma forma alegórica. E Deus se mostra de uma forma analógica pra gente. Olha só, quem lembra, aqui nós já estamos mais próximos, né? Em julho de 99, antes da virada, né? Da virada para 2000, um monte de gente começou a falar de Nostradamus. E aí o texto diz assim, olha, o ano de 99, sétimo mês do céu, virá um grande rei,
do terror, e aí o pessoal fez várias elucubrações a respeito disso. Então, meu amigo, o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque falta conhecimento. Então, pega a sua Bíblia, leia, busque informação, e é isso que eu quero que você se sinta estimulado. Sabe como é que eu comecei? Eu botei aqui a data de 88, porque lá por 86, lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a ler sobre isso. Eu descobri um material de que havia um estudo de que Jesus viria em 1988. Eu comecei a ficar apavorada, eu lia, porque aí o texto dizia assim, ó, não passará dessa geração sem que tudo isso aconteça. E aí o argumento era que uma geração equivaleria a 40 anos, porque a pessoa foi buscar lá na Bíblia e chegou a essa conclusão. Então, com a fundação do Estado de Israel em 1948, mais 40 anos, daria 1988. Olha só. E na verdade esse texto, não passará esta geração, Jesus estava falando para aquela geração lá atrás, né? Ele estava falando a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Mas eu fiquei apavorada. Pensa, eu agora vou ter que revelar, né? Isso eu estava lá na fase dos meus 18 anos e aí pensando assim, né? Eu já conhecia alguma coisinha da Bíblia e lá eu me lembrava muito do texto, olha, sem santidade ninguém verá Deus, e jovem, né? Com os hormônios a mil. Nossa, Jesus vai vir, que em 88 eu fiquei apavorada. Mas por outro lado, isso me levou a estudar, né? Então cada um tem um início aí nesse meio. Mas o fato é que nós precisamos estudar de fato. Não importa a forma como você começou, de repente o momento atual, a gente fica um pouco em pânico, um pouco apavorado. Mas por quê? Meu povo está sendo destruído, a sua paz está sendo destruída porque lhe falta o conhecimento. Nós temos onde buscar e é esse o incentivo que eu quero dar para você. Pegue o texto bíblico, comece a escrever, sublinhar, e eu quero estimular você a conhecer um pouquinho mais. É por isso que a gente está aqui. Vamos lá? O que acontece? Olha só, Jesus falando. Se você leu esses textos que eu falei, você vai ver que Jesus disse assim, olha, que naquele dia e hora ninguém sabe. E não é para saber também, não é para ficar prevendo também, não é para você cair em cilada também. Mas você pode observar os brotos, isso Jesus deixou claro. Então isso nós podemos fazer sim. Mas não tente marcar data, não. Não acredite em pessoas que estejam marcando data. Olhe para os brotos, olhe para a palavra que você vai ter a sua paz e vai ser liberta dessa ansiedade que é gerada às vezes por alguns vídeos por aí. Mas vamos voltar à questão dos judeus. Em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, o que aconteceu? O povo foi disperso. O povo não teve mais governo, não teve mais território, não teve mais bandeira, não teve mais uma identidade nacional, simplesmente foi disperso. De uma certa forma, se a gente pensar, o judeu é conhecido como povo do livro. E esse livro é o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi que fez a amálgama, que manteve a identidade de Israel, mesmo sem governo, mesmo sem território, porque isso aqui é fundamental hoje para a gente identificar uma nação. O povo brasileiro está aqui, está no Brasil, tem um governo, está aqui, está no Brasil, nós temos leis, ordem, orientação. Eu posso chegar e dizer, olha, eu sou brasileiro, moro no Brasil, E o judeu não podia dizer, ele ficou um tempão sem partes importantes de uma identidade, de uma nação. Por isso, nós vamos falar que tem milagres muito grandes ligados ao retorno à terra e à criação do Estado de Israel. Mas a gente vai falar isso já na sequência. O que eu quero trazer ainda em relação aos judeus é que Deuteronômio fala muito sobre a questão da lei.
E no finalzinho, os capítulos 28, 29 e 30 falam da bênção e da maldição. Se você obedecer, tem bênção. Se você desobedecer a lei, você tem maldição. Maldição é o quê? É a consequência da desobediência à lei. O que aconteceu? Israel rejeitou o Messias e houve a destruição do templo. Se Jesus é o Cordeiro de Deus e ele foi imolado e foi o sacrifício perfeito, qual a necessidade de se ter templo? Os judeus insistirem em continuar com os sacrifícios, porque o Sinédrio, os sacerdotes, eles não aceitaram Jesus como Messias, eles não acreditaram. E aí eles foram cortados, simples assim. Porque em Cristo toda a lei se cumpriu, tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que eles tinham que fazer no Antigo Testamento se cumpriu em Cristo, então não precisava mais do templo. Só que eles não aceitaram o Messias. E aí Deuteronômio 28, 64 fala que de uma maldição da lei, da desobediência da lei, que o Senhor ia espalhar os judeus por aí. E ele diz lá também que se eles se convertessem a Deus, o Deus ia fazer voltar do cativeiro. E nós tivemos a situação, por exemplo, lá da Babilônia. Eles foram exportados porque não estavam observando a lei. E aí eles voltaram quando se arrependeram, quando confessaram seus pecados. Daniel, nós vamos estudar mais tarde. Tem uma posição muito interessante aí que a gente vai abordar lá. Então, a consequência, isso aqui já estava escrito para eles. Israel já sabia disso. Só que eles não tiveram a noção do que a rejeição do Messias ia trazer para eles como povo. Deus é o Deus da Bíblia, que continua sendo o Deus da história. E outra coisa, se a gente olhar Romanos 11, Deus não rejeitou Israel. Mas Paulo diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento vem em parte a Israel, porque algumas pessoas entenderam o Messias, Jesus como Messias, veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então existe um tempo até que me diz que existe um limite para esse endurecimento. E a plenitude dos gentios, eu até queria desafiar você a buscar mais informações sobre isso. Tem alguma relação para alguns que seria assim, enquanto Jerusalém estivesse dominada pelos gentios, não seria a plenitude. Plenitude, ela acabaria, né? O tempo chegaria dos gentios ao fim, quando Jerusalém retornasse aos judeus. E plenitude dos gentios tem a ver também outras interpretações, que seria o tempo da igreja, até que o último crente fosse salvo, porque Paulo pregou os gentios. Então, o gentio é todo aquele que não era judeu. E entre os gentios, nós temos os cristãos, né? O cristianismo surgiu dessa pregação. E o judaísmo é bem específico, é o povo escolhido de Deus, Deus não rejeitou. Mas existe um tempo, existe um propósito e é um Deus que está conduzindo a história. Se a gente for olhar a população judaica até o fim dos tempos, Isaías 6, 9 a 13 nos dá algumas pistas. Lá já fala sobre cegueira espiritual, que é confirmada por Paulo em Romanos 11. E nesse texto de Isaías diz que, olha, mesmo na diáspora é um termo técnico para dispersão, né? A gente chama assim diáspora judaica, quer dizer, a dispersão judaica, esse tempo todo que os judeus ficaram espalhados pelo mundo. E mesmo com essa diáspora, com as perseguições romanas, bizantinas, muçulmanas, porque a terra deles foi massacrada, dizimada na medida que eles foram espalhados, acabou que houve uma outra ocupação. Só que a população judaica nunca seria totalmente erradicada. Nós temos 4 cidades principais, onde
sempre houve, sempre os judeus estiveram por lá. Então é Jerusalém, que eu lembro, Hebrom, Safed e Tiberíades. Essas cidades sempre mantiveram uma população judaica, mesmo que mínima. E a gente tem um relato de que no início do século XIX, quer dizer, 1800 e um pouquinho, tinha apenas 6.700 judeus lá na região da Palestina. E aí eu quero dizer para vocês que algo começou a acontecer a partir do século XIX. Começou um reagrupamento e a volta dos judeus. Jeremias 31 diz assim, olha, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. O próprio Deus começa esse movimento. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para sua própria terra. Quando fala aqui em Ezequiel 36, 24, de todos os países, isso me remete a esse momento, à atualidade, porque Ezequiel fala no momento lá do cativeiro, da Babilônia, mas eles foram para a Babilônia, não eram todos os países. Mas depois da destruição do templo, eles foram espalhados para todos os lugares, foram perseguidos. Então, isso aqui tem a ver com os tempos atuais. Aqui tem o texto também de Ezequiel 39, que fala, ó, vou trazê-los do meio dos povos. E ele fecha que nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Esse espírito ainda não foi derramado da forma como deve ser, porque ainda tem judeu morando lá que não reconhece o Messias. E não há derramamento do Espírito Santo sem o Messias, não existe isso. Então, esse texto se refere a esse momento atual, trazê-los do meio dos povos, ainda tem judeu voltando, e nós vamos conversar como isso veio acontecendo ao longo do tempo. E aí eu quero instigá-los com esse texto, e com isso a gente vai encerrar essa nossa terceira parte aqui. Pescadores e caçadores. Tem o texto de Jeremias 16, 14, eu quero convidar para a sua Bíblia. Leia aí. Ele começa dizendo assim, ó, portanto, eis que vem diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel do Egito, pelo contrário, se dirá, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte, presta atenção, e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Bem específico. Pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. E olha só. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas. E esse é meu convite para você. Nós, no próximo encontro, vamos falar o que são esses pescadores e esses caçadores. Então, amado, pega a sua Bíblia, abra, estuda, faça resumo e me acompanhe nessa série. Até mais!